tabuleiro das relações internacionais do século XXI, a geografia do poder está se deslocando para o extremo norte. A Groenlândia, outrora vista apenas como um vasto e isolado território de gelo, nos últimos 30 anos emergiu como um dos ativos mais estratégicos da atualidade. Impulsionada pela convergência entre a transição energética, a biotecnologia, a necessidade de terras raras e a corrida pela inteligência artificial, a maior ilha do mundo tornou-se o centro de uma disputa intensa entre Estados Unidos, China e Rússia. Nesse vídeo, vamos entender os motivos que justificam a Groenlândia como uma das regiões mais estratégicas do planeta nos últimos 30 anos. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, com mais de 80% de seu território coberto de gelo, uma calota glacial antiga e profunda que guarda dentro de milhares de anos de história. A ilha é habitada apenas em suas extremidades, onde vivem 56 mil habitantes. Os Inuits, há séculos, habitam a ilha cuja capital é Nuuk. A Groenlândia está localizada em uma zona de influência crucial entre a América do Norte e a Europa, podendo se tornar uma rota estratégica para o comércio global, o que nos leva a destacar uma das razões dessa disputa pela ilha: a eficiência logística. Durante séculos, o Oceano Ártico foi intransitável devido às espessas camadas de gelo que existiam na região. Até então, qualquer navio comercial que quisesse ir da Europa para a Ásia deveria descer todo o Oceano Atlântico, entrar no Mar Mediterrâneo, passar pelo Canal de Suez, atravessar o Oceano Índico e contornar o Sudeste Asiático. Uma viagem com milhares de quilômetros que leva entre 35 e 45 dias, dependendo das condições climáticas, e que demanda um complexo aparato logístico. Com o derretimento do gelo do Mar Ártico, estão se abrindo novas rotas de navegação pelo topo do mundo. Um exemplo: uma viagem de Tóquio a Londres pelo Canal do Panamá tem 26 mil quilômetros. Esse mesmo trajeto pelo Canal de Suez tem 21 mil quilômetros. Já pela Rota do Ártico são 16 mil quilômetros, ou seja, são 7 mil quilômetros a menos. Nessa imagem, podemos ver como era o Mar Ártico até os anos 1980 e ver como ele está atualmente. Esse derretimento glacial está formando uma nova rota muito mais curta entre a Ásia e a Europa. A primeira rota, conhecida como a Rota do Mar do Norte, passa pela costa da Rússia e já é utilizada por navios chineses e russos para transporte de petróleo e mercadorias entre os dois países. Essa passagem, recentemente aberta pelo derretimento do gelo na região, pode encurtar em até 40% o trajeto marítimo entre Europa e Ásia, representando uma enorme redução de tempo de viagem e combustível, o que impacta nos custos de importação, otimizando toda a cadeia logística. A segunda rota, no noroeste, está às ilhas do Ártico canadense. Também está se tornando mais navegável a cada verão. O Canadá reivindica essa passagem a noroeste. Essa nova rota corta seu território e deveria ser dele. A Rússia, com bases militares em sua fronteira ártica, reivindica todo o oceano até o Polo Norte e até colocou uma bandeira russa no fundo do oceano há alguns anos, como uma forma de marcar esse território. E a China, uma nação não ártica, tenta influenciar esse território trabalhando com a Rússia para criar uma rota de seda do gelo, investindo 10 bilhões em projetos nórdicos. Então, nos últimos anos, crescem as atividades na região. Em 2017, o primeiro-ministro da Groenlândia, alinhado à China, buscou financiamento para os novos aeroportos. A China aceitou financiar esses novos aeroportos desde que fossem construídos por uma empresa chinesa. Imediatamente, os Estados Unidos ligaram o alerta vermelho e viram uma grande ameaça que seria os chineses construírem aeroportos próximos dos americanos. Os Estados Unidos foram à Dinamarca para que eles cancelassem esse acordo e eles cancelaram.
e passaram a financiar essa obra com 70% do valor. A China perdeu esse contrato por pressão dos Estados Unidos, mas não desistiu de tentar ingerir na ilha através de financiamentos. Então, passou a mirar nos minerais de terras raras e, através de uma corporação chinesa, fez um acordo para financiar uma mina de zinco e chumbo no extremo norte da Groenlândia. Estava tudo indo conforme os planos, até que os proprietários australianos dessa mina decidiram encerrar o acordo. Logo depois, eles receberam dos Estados Unidos um cheque no valor de 650 milhões para financiamento do projeto. E, mais uma vez, a China foi bloqueada pelos Estados Unidos de desenvolver alguma influência naquele local. Por estar estrategicamente posicionada entre as duas novas rotas marítimas, controlar a Groenlândia é ter uma posição privilegiada para monitorar, influenciar e, se necessário, interditar esse fluxo marítimo. Nos últimos 10 anos, o tráfego marítimo na região aumentou em 30%. A empresa parcialmente estatal chinesa Change Resources investiu aproximadamente 3,5 milhões de dólares para adquirir uma participação de 12,5% nas ações da Greenland Minerals, hoje Energy Transition Minerals. A empresa assinou um memorando garantindo acesso preferencial a um dos maiores depósitos de terras raras fora da China, de 2016 a 2021. Mas o projeto foi barrado pela Dinamarca, devido à grande quantidade de urânio que poderia se extrair, tendo a proliferação de armas nucleares. A China também chegou a noticiar planos de construir uma base de satélites na Groenlândia, mas a ideia não se concretizou. Em 2018, os chineses lançaram sua política para o Ártico, conhecida como a Nova Rota da Seda Polar, da qual se autodenominou um estado quase ártico. A China ainda foi o primeiro país asiático a sediar a Semana da Cúpula de Ciências do Ártico, em 2005, e em 2013 tornou-se observadora credenciada do Conselho do Ártico. Em 2024, Pequim e Moscou assinaram acordos para desenvolver a navegação ao longo da rota marítima do norte do Ártico, do sul, uma passagem costeira que encurta significativamente as viagens entre Europa e Ásia, em comparação com as rotas tradicionais. Apesar desse histórico, a China declarou que Trump deveria parar de usar o nome do país para justificar suas ações sobre a Groenlândia. Um outro motivo que fez a ilha passar a ter mais relevância estratégica é a descoberta de que o subsolo groenlandês abriga reservas massivas de terras raras, um grupo de 17 elementos minerais essenciais para a fabricação de celulares, baterias de carros elétricos, computadores, turbinas eólicas e equipamentos militares. Atualmente, a China domina cerca de 90% do processamento mundial desses minerais, o que aumenta a competição internacional por acesso aos recursos descobertos na ilha. Para os Estados Unidos, que buscam reduzir a dependência de Pequim desses minerais, a anexação da Groenlândia seria extremamente estratégica. A corrida dos países pela inteligência artificial para a evolução e desenvolvimento de ChatGPT e Gemini, por exemplo, demanda grandes data centers de altíssimo desempenho, que necessitam de resfriamento natural e constante. O resfriamento desses data centers é uma necessidade crítica na infraestrutura impulsionada pelo intenso calor gerado por servidores e equipamentos de TI em operação contínua. Além das terras raras, a maior ilha do planeta guarda outras riquezas cobiçadas pela comunidade global. Em 2008, após patrulharem as águas costeiras da Groenlândia, pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos fizeram uma enorme descoberta de petróleo na ilha e estimam que a costa da ilha pode conter mais de 52 bilhões de barris de petróleo. Para se ter uma ideia, em 2023, os Estados Unidos tinham reservas comprovadas de 47 bilhões de barris. Se essas estimativas estiverem corretas, a Groenlândia tem potencial de dobrar as reservas de petróleo dos Estados Unidos. Mesmo que estes cálculos estejam incorretos, ainda assim é incrivelmente valioso.
Estima-se que 13% do petróleo global ainda não descoberto e 30% do gás natural de todo o mundo estejam no Ártico. Devido às condições extremas e à legislação groenlandesa, a extração de petróleo e garimpo desses minerais se configura numa tarefa difícil devido às extremas temperaturas. O terceiro motivo do crescente interesse pela região que destacamos nesse vídeo é a posição geográfica estratégica da Groenlândia. Quando a Alemanha nazista invadiu a Dinamarca em 1940, Washington temia que a ilha pudesse se tornar uma base avançada para as operações do eixo no Atlântico Norte. Sob acordo com o embaixador dinamarquês no exílio, os Estados Unidos estabeleceram campos de aviação e estação meteorológica para a região de Thule, para a defesa do hemisfério ocidental e, claro, no auge da Guerra Fria, espionar os soviéticos. Até havia armas nucleares ali. A Segunda Guerra revelou que quem controlasse a Groenlândia controlaria a entrada pelo norte da América. Os Estados Unidos sempre viram a Groenlândia como uma região estratégica para sua defesa. Tanto que em 1867, ao comprar o Alasca da Rússia por 7,2 milhões de dólares, também fizeram uma oferta de compra da Groenlândia para a Dinamarca, que recusou. Ao comprar o Alasca da Rússia e tentar adquirir a Groenlândia da Dinamarca, os americanos tinham uma intenção estratégica de defesa. Com o Alasca ao norte e a Groenlândia ao nordeste, ficaria um triângulo: Estados Unidos, Groenlândia e Alasca. Isso é o que estrategistas militares chamam de controle do perímetro. Que em 1946, novamente, os Estados Unidos tentaram comprar a ilha da Dinamarca, quando o governo Truman ofereceu 100 milhões em barras de ouro. Porém, novamente, os dinamarqueses recusaram. Hoje, o receio dos americanos é que a infraestrutura russa e o capital chinês preencham o vácuo de investimentos na Groenlândia, antes que a influência de Washington se consolide. A China, desde 2005, discretamente começou a investir em operação de mineração e empreendimentos de pesquisa no Ártico, incluindo projetos exploratórios na Groenlândia. A Rússia expandiu sua fronteira no norte, reformando antigas bases soviéticas e construindo novos quebra-gelos movidos a energia nuclear para patrulhar as águas polares. A importância da Groenlândia para a OTAN também ganhou destaque, uma vez que a ilha abriga instalações militares fundamentais para o monitoramento do espaço aéreo e marítimo do Atlântico Norte, funcionando como um ponto avançado de defesa para a aliança. Paralelamente, China e Rússia intensificaram sua presença na região por meio de investimentos de infraestrutura, pesquisa científica e acordos comerciais, buscando acesso privilegiado aos recursos naturais e às novas rotas marítimas abertas pelo derretimento do gelo polar. A disputa por influência envolve a exploração de minerais estratégicos, como terras raras, petróleo e gás, além de controle de vias de navegação que podem redefinir o comércio global. O futuro da região agora depende de um equilíbrio delicado. De um lado, a soberania da Dinamarca e o desejo de autodeterminação dos locais. Do outro, a fome voraz das superpotências por recursos e rotas comerciais. Todos esses fatores transformaram o antigo território estratégico em verdadeiro campo de disputa global, que tem a Groenlândia como um ativo estratégico fundamental. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu comentário. A sua participação, a sua interação é muito importante para o canal. Muito obrigado e até a próxima.